Filho agradece, né? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 12. A gente vai ler aqui alguns versículos. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 12. Que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo isso, que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas, e as sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou, e disse: depressa, levanta-te. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, algumas versões falam sonho. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si, mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estavam orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de muita alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. E falaram para ela, você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia a afirmar que era Pedro. Então eles disseram: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor havia te tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava orando ao Senhor essa semana e pedindo a Deus que me trouxesse uma palavra, essa palavra não saía do meu coração. Uma palavra muito conhecida, mas que o Senhor me trouxe alguns pontos sobre ela. Aqui na palavra do Senhor, ele está falando sobre o rei Herodes. Esse rei não é o rei que outrora foi lá na época de Jesus e condenou Jesus. Não, esse é o rei da linhagem dele, é o rei Agripa. E Herodes é o nome que eles utilizavam para falar da sua descendência, Então, Herodes, então era o filho, era o primo, era o avô, era o neto. Então, esse era Herodes Agripa. Ele mandou matar Tiago. Quando ele manda matar Tiago, os judeus ali ficam muito felizes, as pessoas ali daquela época se alegram demais. E ele, para conquistar ainda mais o povo, porque ele viu que aquilo alegrou o povo, matar Tiago, que falava do evangelho,
alegrou muito as pessoas. Ele queria conquistar ainda mais o povo, porque ele se sentia um Deus. Ele achava que ele era Deus. E ele mandou prender Pedro. O interessante é que quando ele manda prender Pedro, ele faz uma prisão um pouquinho diferente. Ele coloca 4 guardas por período. Então são 4 períodos, 16 soldados, que faziam 4 turnos, se revezavam para segurar um cristão. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que Herodes fez isso? Mas se você for no capítulo 3, no capítulo 5, Herodes já sabia que não se mexia com o povo de Deus. Porque quando ele mexia com o povo de Deus, o morto ressuscitava, a pessoa desaparecia, alguma coisa acontecia e a pessoa sumia. Ou o morto ressuscitava. Então, ele se precaveu. Ele pensou que com esse povo eu não posso brincar. Eu não posso colocar um guarda que nem fique cansado, porque senão ele vai desaparecer. Então ele colocou 4 soldados que ficavam na porta, um do lado, outro do outro, para prender, ficar vigiando Pedro. Ele não deu espaço na cabeça dele para Pedro fugir. Porque todas as vezes que ele mexia com os apóstolos, que ele mexia com alguém do povo de Deus, que propagava o evangelho, ele perdia. Então ele não queria mais perder. Para ele teve uma vitória com a morte de Tiago, então ele queria ter isso nas mãos, né? Ter Pedro nas mãos. E quando eu parei para pensar, eu falei assim, Senhor, como pode, né? Às vezes a luta, ela vem tão grande para nós, que a gente fala assim, mas, meu Deus, por que essa luta veio tão grande para mim? Por que nada dá certo? E muitas vezes a gente não tem a dimensão do poder do nosso Deus e quem nós somos para o nosso Deus. Porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele enxerga quem a gente é. Ele sabe. Às vezes para Pedro, aquele tanto de gente cercando ele, guardando ele e protegendo para que ele não fugisse, Pedro podia pensar, mas não precisa disso. Eu não sou forte, eu não tenho nenhum super poder, para que tanta gente está se levantando contra mim? Mas Herodes sabia quem era Pedro, e mais, ele sabia quem era o Deus de Pedro. E muitas vezes a gente passa por algumas lutas na nossa vida, que a gente não sabe o porquê. E nem o porquê a intensidade é tão alta. E nem porquê aquela luta, aquele estreito que a gente está passando dói tanto. A gente fala assim, Deus, eu nem sei o porquê que está doendo tanto. Mas é porque o inimigo sabe o Deus que você serve. E ele sabe a sua capacidade em Deus. E é por isso que ele se levanta com todas as armas. Armas que a gente nem imagina. Para te desanimar, para te fazer cair. O inimigo, ele se levanta, às vezes no seu trabalho, no seu lar, na sua casa. Às vezes você não precisa correr até a luta corre até você. O cerco se fecha. Pessoas que você nem imagina começam a te perseguir. E às vezes, irmãos, quem nos persegue tem mais do que a gente. Muitas vezes quem nos persegue tem mais condições ou financeiras, ou condições familiares, ou de saúde, não importa como. Às vezes a pessoa tem muito mais estrutura, mas persegue você, que se sente tão pequenininho. E às vezes a gente não precisa procurar a luta, mas ela bate na nossa porta, é a doença que aparece, é a desavença que aparece, é algo que aparece, e você fala assim, Deus, por quê? Eu estou aqui orando. O que Pedro estava fazendo de errado? Nada, irmãos. Ele estava no lugar dele, pregando a palavra de Deus, propagando o evangelho. Ele não estava roubando, fazendo nada. Mas ele foi preso de uma forma que é pior do que as penitenciárias do Brasil, de alta periculosidade, né? Aquelas penitenciárias que eles prendem as pessoas e eles falam que a pessoa é de muito risco. Nem eles. Tem 4 pessoas por preso, vigiando e acorrentado. E ele foi preso desse jeito, acorrentado desse jeito. E quando isso aconteceu com Pedro, o povo de Deus pensou, a gente perdeu Tiago, não podemos perder Pedro. E eles entraram em uma vigília de oração. E é interessante, irmãos, porque
às vezes acontecem lutas na nossa vida, ou na área sentimental, ou familiar, ou não importa, ou numa doença, ou um projeto que você tem na mão, que o inimigo ele tenta fazer com que você desista dele, porque no passado deu errado. Então o inimigo fala assim, ó, não continua fazendo isso que você está fazendo. Não sonha. Porque no passado a porta fechou. Porque no passado aconteceu aquela mesma situação na sua vida e não deu certo. Porque no passado o divórcio veio, a falência veio, a doença veio. Então o inimigo ele tenta pegar a sua derrota aparente do seu passado para que você não tenha força para seguir com o seu futuro. Mas esse povo não fez isso. Eles até perderam, sim, Tiago. Mas eles intensificaram a oração para não perder Pedro. Eles intensificaram a oração. Senhor, sabemos que a vida é tua. Eu imagino que eles têm orado assim. Sabemos que a vida é tua, sabemos que o Senhor tem o fôlego de vida. Mas Deus, salva Pedro. Liberta Pedro. Senhor, não importa o que aconteceu, não importa quantos a gente já perdeu, liberta Pedro. Senhor, salva Pedro. Senhor, entra ali, ó, em nome de Jesus e liberta. Então eles não deixaram a derrota do passado travar eles e fazer com que a fé deles esmorecesse. E que nessa noite a gente não venha deixar com que os traumas, as perdas do passado venham desanimar a gente para os sonhos que Deus te deu. Às vezes Deus te deu um sonho. Às vezes Deus colocou no seu coração, na sua mente um sonho. E muitas vezes esse sonho, para ser concretizado, você tem que primeiro perder para depois ganhar. Porque, irmãos, até com as nossas perdas a gente aprende. E muitas vezes Deus prepara a gente perdendo. Ó, você já sabe como é perder. Agora você está preparado para ganhar. Agora você está preparado para viver. Muitas vezes Deus fala assim, ó, essa perda, filho, não é porque não fui eu, foi eu sim. A gente foi num seminário de empreendedores, eu e meu marido, e foi muito bom, muito enriquecedor, e me chamou a atenção, um dos senhores que estava ali, ele falou assim, ele tinha uma academia de música, e não era cristão, e ele tinha uma academia de música, e ele tinha uma academia e mais 3 negócios. A academia do rock, se eu não estou enganada, então eu ensinava nesse estilo. E ele falou assim, olha, vocês estão me vendo aqui. Ele foi um dos patrocinadores, muito bonito o evento. Ele falou assim, olha, vocês estão me vendo aqui. Mas eu já fali mais de 10 vezes e levantei as 10. E hoje eu tenho mais de 4 empreendimentos. E eu era nada. Eu vim do nada. Eu já fali mais de 10 vezes. Quando eu ouvi ele falar aquilo, eu falei assim, Jesus, e a gente desiste por tão pouco. E a gente desanima, meu Deus, por tão pouco. A gente cai uma vez, a outra coisa aqui dá errado, a terceira dá errado, e a gente fala assim, Deus, tira esse sonho, tira isso da minha cabeça, porque eu não quero mais, não está dando certo. E Deus está falando assim, insista, porque no processo da dor, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Eles poderiam olhar a morte de Tiago e falar assim, não vou orar, agora já era, acabou. Ele matou um, ele vai matar o outro. E eles falaram assim, não, a gente perdeu um, mas não vamos perder o outro, porque a oração tem poder. Muitas vezes, irmãos, a dor que a gente passa não é para a gente paralisar, mas é para a gente orar mais, é para a gente buscar mais, é para a gente jejuar mais, é para a gente estar mais conectado. Às vezes a perseguição que você está passando, o aperto que você está passando, não é para você cair, não é para você desistir de ter uma família, não é para você desistir do seu negócio, não é para você desistir do seu filho, ou da sua filha, ou da salvação dos seus pais. É para você continuar. Porque quando a luta se levanta, irmãos, é porque às vezes o inimigo, ele sabe mais da sua capacidade do que você mesmo. E ele sabe como te desanimar. Irmãos, é lindo ver que Pedro, ele ficou praticamente uma semana ali preso. Você imagina a pessoa presa num cárcere horrível,
que era naquela época, segundo os teólogos. As suas mãos acorrentadas, 2 guardas, um do lado, outro do outro. E ele sabia que tinha sentinela, tinha mais 2 guardas ali na porta. Então, humanamente falando, era impossível. Pedro ali, ele estava passando pelo processo, ele estava guardado. A gente não sabe o que poderia acontecer com Pedro, se ele estivesse na rua, se ele não podia ser alvejado pelas pessoas, morto. Ele, querendo ou não, está guardado, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até a dor. E às vezes a gente está passando um momento de luto, um momento de dor, e a gente fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Ele está te guardando. Ele está te ensinando. E Pedro, ele estava ali guardado, aqueles dias, naquele cárcere. E assim como o pastor falou, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso é incrível e fantástico, você vê que Pedro lançou mesmo sobre Jesus a sua ansiedade. Porque, irmãos, eu ia estar desesperada, chorando, achando que eu já perdi, que acabou, que o meu parceiro morreu e eu vou morrer também. Ângela, se fosse eu naquela prisão e o meu parceiro tivesse falecido, sido morto, a espada de Herodes, eu ia pensar, eu sou a próxima. Mas não, a Bíblia não fala que ele murmurou. Pelo contrário, eu acredito que ele deve ter até evangelizado aqueles soldados. Prova é que, irmãos, quando o anjo chega, Pedro estava dormindo. Agora, quem explica uma pessoa presa dormindo? Ele estava dormindo, irmãos. E ele estava dormindo num sono tão profundo que o anjo precisou cutucar ele e falar assim, ei, acorda. Irmãos, pensa na situação. A pessoa presa, a pessoa algemada. Quem que dorme numa situação dessa? Quem que consegue dormir numa situação dessa? Mas a confiança dele em Deus era tanta, que se ele morresse, ele ia estar com Deus, e se Deus quisesse, ele ia ser liberto. A confiança dele era tanta, que ele descansou no meio da prisão. Então não importa o que a gente esteja passando hoje, descansa no Senhor. Não importa o tamanho da luta, às vezes você não entende, e às vezes você fala assim, Senhor, eu não aguento mais. É quando você não aguenta mais que o nosso Deus, ele vem de repente. E ele entra com socorro. E ele entra com a resposta. E ele entra com o escape. É no de repente de Deus. O anjo acordou ele. O anjo olhou para ele e disse assim, vai, coloca a sua sandália. Se apronta. Vai, se vista, coloca a sua capa. Se aprume. Se levante. Porque a gente vai sair. E a Bíblia fala que Pedro acha que aquilo é uma visão, que ele não está vendo aquilo de uma forma clara, que aquilo deve ser uma visão. E é interessante, irmãos, porque o anjo podia falar para ele, do jeito que você está, vamos embora. Do jeito que você está, levanta, vai, vamos embora. Mas não, o anjo se preocupa com a aparência de Pedro. Porque, irmãos, quando o Senhor ele quer te dar a vitória, quando o Senhor ele te honra, não é de qualquer jeito. Quando Ele quer te preparar, quando Ele quer te honrar, quando Ele quer te abençoar, quando Ele quer prosperar na sua vida, quando Ele quer honrar a sua família, quando Ele quer entrar com cura, com libertação, com restauração, não é de qualquer jeito. Eu sei que existem muitos coaches que pregam só sobre prosperidade financeira, mas a nossa maior prosperidade é a nossa salvação e é o nosso Deus. E muitas vezes, a gente como cristão, a gente abaixa a cabeça. A gente se rende. A gente anda cabisbaixo. A gente esmurece. A gente acha que não pode ser feliz. Que a vida cristã é só dor. É muita luta mesmo. Ser cristão não é fácil não. Se eu te falar que é fácil, eu não posso, aí eu estou mentindo. Aí o pastor me tira daqui. Ser cristão não é fácil não. Mas ser cristão vale a pena. Porque quando o Senhor ele te abençoa, não é de qualquer jeito. Ele faz de uma forma que todos ali do seu redor vão ver que foi Deus na sua vida. Então se você tem um sonho, não deixa de sonhar. Se você tem algo no seu coração, um sonho no seu coração, não deixa de fazer. Porque a sua persistência te levará à honra com Deus. Te levará à conquista.
Irmãos, o Senhor, Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te entregar. Mas quem que tem que se preparar somos nós. Se Pedro estivesse ali reclamando, se Pedro estivesse ali murmurando, defamando a Deus, ou fazendo aquilo que não agradava a Deus, o anjo não ia ter aparecido, mas ele persistiu. Ele persistiu e ele dormiu, irmãos. E o anjo falou assim, ó, se apronte, levante, coloque as suas sandálias, coloque a sua roupa, coloque a sua capa e vamos comigo. E o anjo, ele foi acompanhando, ali ninguém acordou, ninguém viu ele saindo. Ele provavelmente teve tempo de evangelizar todos os 16 soldados com a palavra de Deus. E quando ele saiu, as portas se abriram automaticamente. A primeira porta automática que surgiu foi com Pedro. E as portas se abriram automaticamente, até que o anjo deixou ele num lugar seguro e ele seguiu. E ele seguiu. Porque, irmãos, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer pela gente. Ele faz o impossível. O impossível Ele faz. O que você está precisando de uma cura? Você está precisando de um trabalho? Você está precisando de uma restauração? Você está precisando de uma cura no seu corpo, de uma cura emocional? O que você está precisando? A sua parte você tem que fazer, eu tenho que fazer. Né? Se eu estou desempregado, eu tenho que procurar emprego, mas quem abre a porta é Deus. Se eu preciso de uma cura, eu vou atrás dos médicos, eu vou tomar os remédios. Mas quem abençoa, irmãos, até os remédios é Deus. Quem prepara o meu corpo para receber aquele remédio e fazer com que ele faça efeito também é Deus. Então o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. O que a gente pode profetizar, a gente tem que profetizar. Porque a nossa palavra, ela tem poder. Nunca profetize desgraça para você mesmo. Profetize bênção, profetize vitória, ainda que você não esteja vendo a porta, ainda que você não esteja vendo a restauração na sua casa, ainda que você não esteja vendo as pessoas se convertendo na sua família, profetiza bênção. Você fala assim, Deus, eu não estou vendo, mas se o inimigo está se levantando com essa força, é porque a vitória é grande. Se o inimigo está se levantando com essa força, é porque o Senhor sabe que eu aguento. Porque eu tenho o Senhor, a gente não aguenta, mas com Ele na frente, com o nosso general a gente aguenta. E Pedro, ele foi até a casa que estavam orando por ele. E chegando lá, a empregada ficou tão feliz de ouvir a voz de Pedro, que ela esqueceu de abrir a porta. Ela voltou. E ela falou para todo mundo, gente, Pedro está aí. E o pessoal, não, é impossível. Irmãos, quantas vezes, né, a gente ora, mas a gente... no fundo a gente não acredita que aquilo vai acontecer. Quantas vezes? A gente está orando a Deus e pedindo, mas no nosso coração, Deus, eu estou te pedindo porque o Senhor é o Deus impossível. Mas lá dentro você nem crê. Você nem está acreditando de verdade. E o Senhor, Ele está falando nessa noite, creia no que você está pedindo. Creia de todo o seu coração naquilo que você está pedindo. Porque se você está pedindo, e se você crê, eu vou fazer. Eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou ressuscitar, eu vou trazer de volta. Creia, irmãos, naquilo que você pede para o Senhor, naquilo que o Senhor colocou. Pedro, ele descansou no Senhor, porque ele tinha uma direção clara. A direção clara dele de pregar o evangelho. Irmão, se Deus te deu uma direção clara, siga nessa direção. Não importa a porta que fechou, o casamento que não deu certo, a amizade que não deu certo, não importa. O que o Senhor colocou no seu coração? Siga firme e vá em frente. Porque se o inimigo está tentando esmurecer a sua fé, é porque grandes coisas o Senhor tem feito e fará na sua vida. Eles acharam que era o anjo que estava ali. E até que ela insistiu tanto que quando ouviram a insistência de Pedro batendo na porta, eles abriram. E se você for ler mais para frente, Herodes depois manda matar todos os soldados. Porque naquela época, quem cuidava do preso, né? Daquela pessoa, do delinquente, enfim,
não que seja o Pedro, mas quem cuidava daquele preso, ele era responsável por ele. E se ele sumisse, você morria no lugar dele. A sentença dele era transferida para aquele soldado. E depois Herodes vai e ele pede para matar eles. E eu creio que, não sei todos, mas eu creio que até alguns deles se salvaram, porque eu tenho certeza que Pedro falou do evangelho de Jesus. Falou do amor de Jesus, teve aquele tempo para falar do evangelho e do amor de Jesus. E por isso que ele estava ali guardadinho na prisão, pregando a palavra de Deus. Depois Herodes, ele tenta se sobressair no final da história e ele acaba sendo morto pelo próprio anjo que o feriu e o matou. Então não adiantou ele querer ser mais do que Deus, porque ele não era mais do que Deus. Não adiantou ele prender Pedro com tantas pessoas. Não adiantou. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que faz milagre. Irmãos, quando você olha para essa história, você fala assim, nossa Deus, ela parece ainda mais poderosa que a abertura do Mar Vermelho, porque quando você chega no Mar Vermelho, Moisés, no calor da emoção, levanta o cajado, o mar se abre e ele sai para o outro lado. Foi aquele calor da emoção. Mas a libertação de Pedro foi um processo que muitas vezes a gente está passando. Um processo que às vezes a gente não entende nada. A gente não fez nada. A gente procurou fazer o certo. A gente tentou ajudar e não deu certo. A gente tentou fazer e não foi para frente. E a gente está naquele processo de espera, crendo que algo vai acontecer, mas sem a certeza de nada. A Bíblia não fala que Deus bradou para Pedro e falou assim, Pedro, fique calmo, que nesses dias que você está preso, eu vou te libertar. Não. Pedro, ele cria. E ele tinha certeza. Mas ele não ouviu um profeta. Ele não ouviu uma voz. Ele não ouviu ninguém falando para ele que aquilo ia dar certo. Que ele ia ser liberto por um anjo. E às vezes, irmãos, quando a gente está passando pela prova, a gente não sabe como a gente vai sair dela. A gente não sabe como a gente vai chegar do outro lado. A gente não sabe como a gente vai pagar a conta no final do mês. A gente não sabe como a porta vai ficar aberta. A gente não sabe como que a gente vai chegar no final do ano. A gente não sabe. Mas confia no processo e confia naquele quem te criou. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz o de repente. É o Deus que restaura. É um Deus forte. É um Deus perspicaz. É um Deus que coloca roupas novas, que te levanta e fala assim, levanta, se apruma, se arruma. Porque eu tenho coisas novas na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de milagre. É um Deus que ele não precisa de hora certa pelos homens. Ele não precisa de horário marcado. Ele não se atrasa, como foi falado hoje. Ele é um Deus de amor, como foi falado hoje. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus glorioso. E que ele não se atrasa. E ele nunca falha. Esse é o Deus que você serve. O processo, irmão, às vezes é difícil. Às vezes a perseguição vem. Às vezes a dor vem, às vezes a luta se levanta, a onda da tempestade parece que é gigante. E você fala assim, mas meu Deus, eu sou tão pequeno, por que essa luta veio de uma forma tão grande? É porque você tem um Deus maior do que todas as coisas, e a sua vitória vai ser maior ainda. Então não desista. Não desista, não importa se nenhum profeta falou, não importa se você não ouviu uma voz diferente, não importa se você dentro do seu coração fala assim, Senhor, eu tenho dúvida, não importa, o nosso coração é enganoso, persista no sonho que Deus te deu, persista naquilo que o Senhor colocou na sua vida, na direção que Ele te deu. O seu coração vai te enganar mesmo, irmão. Seu coração vai fazer você duvidar. Seu coração vai fazer você olhar para o natural. O natural. O que você está vendo? Qual que é o seu diagnóstico médico? Qual que é o seu diagnóstico? Que você não vai andar, que você não tem cura, que o remédio não vai fazer efeito, que a sua casa não vai ser restaurada, que o seu empreendimento nunca vai dar certo. Qual que é a mentira que o seu coração está te colocando? Porque ele nos engana.
creia naquilo que o Senhor falou. E não aquilo que o inimigo tenta colocar na sua mente. E não as vozes que entram na sua cabeça. Essas vozes é para te desanimar. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe do seu Deus, do tamanho do teu Deus. Sabe mais do que a gente. Sabe mais do que a gente. Esses dias eu vi um vídeo de um menininho que caiu de skate. Não sei se vocês viram. E alguns falam que ele chegou a falecer. Mas antes, ele tão pequeno, não sei se tinha 9, 10 anos ou nem isso. Acho que nem isso. E ele começou a olhar fixo assim no hospital. E ele falava assim: ai, Jesus, como você é lindo. Ah, Deus, os seus olhos são como chama de fogo. Que paraíso lindo, olha essas borboletas. Nossa, que lindo essas flores. Ah, Deus, ele repetia: Jesus é real. Jesus, ele é real. E os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Irmãos, quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim: ah, Deus, como tu és grande. E como a gente é tão incrédulo perto das nossas lutas. Às vezes a gente não crê que as nossas lutas, elas têm saída. E o Senhor, ele é tão grande. Um outro rapaz, que ele era meio oriental, eu não sei qual que foi o problema, mas ele entrou em coma. E ele ficou alguns dias em coma. E pelo que eu li, a família nem era cristã. E ele estava indo. E quando ele voltou do coma, ele quis escrever. E ele escreveu com muita dificuldade: Jesus é real. Jesus é real. O Senhor, ele tem se mostrado nesses dias. Ele tem dado sinais a crianças, às pessoas, porque ele é real. Então não importa o que você esteja passando, não importa o processo, não importa que você não está vendo nada. Jesus, ele é real. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é médico, ele é advogado, ele é juiz, ele é quem te justifica no meio do processo. Jesus, ele é real. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e guardar dentro de você. Jesus, ele é real. E se for preciso, irmãos, ele abre o mar. Se for preciso, ele manda um anjo na sua casa. Ele manda um anjo onde você trabalha. Ele manda um anjo naquele hospital. Se for preciso, ele faz você andar por cima das águas. Ele nem precisa abrir. Ele faz você andar por cima. Se for preciso, uma palavra dele muda toda a sua história. Toda a sua história. Mas persista na direção que ele te deu. Ângela, mas eu estou na direção, mas está dando tudo errado. Continua. Porque na hora certa, ele vai fazer. E o de repente dele vem. Se está dando errado, está dando certo. Porque ele está te ensinando. Ele está te ensinando. Amém? Abaixe, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Porque o Senhor é real. E o Senhor tem falado nos nossos dias, tem se mostrado, tem feito sinais, tem feito maravilhas e se mostrado que o Senhor é real. E o Senhor vai voltar, Jesus, vai voltar para buscar a tua igreja, lavada e remida no teu sangue. Senhor, nós te louvamos. Eu sei que até aqui o Senhor me deu, mas toma cada filho teu nas tuas mãos, cada pessoa que vai assistir essa palavra nas tuas mãos. Toma, Senhor, a cada filho, a cada filha, ressuscita sonhos, ressuscita lares, ressuscita projetos, ressuscita, Senhor, aquilo que o inimigo tentou matar, aquilo que o inimigo tentou roubar, Senhor, ressuscita a alegria, os sonhos, ressuscita a vida, Jesus. Oh Pai, coloca a mão, Senhor, em cada coração, em cada vida, em cada lar. Entra com a tua cura, entra com o teu bálsamo e abraça, Espírito Santo de Deus, a cada um que está aqui nessa noite. Abraça, Pai, abraça, Senhor, e que eles saiam daqui crendo e com a certeza que quem deu a direção foi o Senhor. Não importa o que aconteça, mas nós seguiremos a direção que o Senhor vai nos dar. Nós seguiremos a direção que o Senhor vai falar e já falou. Senhor, nós te louvamos. Senhor, renova as nossas forças. Renova a esperança.
Renova, Senhor, que a gente não tenha uma falsa vida, mas que a gente tenha a vida de Cristo. Em nome de Jesus, traga vida de verdade para dentro de nós. Em nome de Jesus. E restaura, Senhor, a cada sonho, a cada projeto nessa noite. E que a gente prossiga para o alvo, que é o Senhor. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração, irmãos? Enquanto a irmã Ângela ministrava, eu estava pensando sobre a minha vida, né? Nossa caminhada com o Senhor. E eu pensando sobre essa passagem de Pedro, e eu ali conversando com o Senhor, eu falei, com certeza Pedro estava achando que ia morrer, né, Senhor? Porque Tiago tinha sido morto. Ele estava preso, encarcerado. E aí quando eu pensava isso, a irmã Ângela falou aqui, usada pelo Senhor, Pedro tinha certeza que ia sair de lá. Eu falei, ô Senhor. E o Senhor falou, ele tinha certeza que ia sair de lá. Eu falei, é, Senhor? Ele é. Assim como foi na sua vida. E eu lembrava alguns processos que a gente vem passando, uns 4 meses atrás. E eu me lembro que há alguns anos atrás, no começo da caminhada da fé, quando eu tinha alguma dificuldade financeira, eu já me apavorava. Eu tenho que trabalhar de dia, de noite, de madrugada. Senhor, o que será de mim? O que será da minha casa? E o Senhor me fez lembrar que, passado esse tempo e há 4 meses atrás, novamente Deus nos colocou num processo. Só que dessa vez, irmãos, de coração, antes de tudo acontecer, ou quando começou a acontecer, meu coração já estava em paz, sabendo que Deus iria prover, e é isso que Ele tem feito, irmão. Hoje, nesse processo, nesse tempo, as angústias e o aprendizado foram em outra área, que às vezes pensou em desistir, pensei em chorar, em correr, em ir para o Chile. Te pense, irmão. Mas aí, assim como eu aprendi na parte financeira, e não foi algo que eu programei, irmão, a paz só chegou no meu coração, porque eu passei algo lá atrás, irmão. Talvez hoje você está angustiado, pensando em desistir, questionando Deus, mas o que a irmã Ângela falou aqui é real, é um aprendizado para nós, irmão. Vai chegar o dia como chegou para mim, que a mesma luta vai bater, e você está em paz com Deus, irmão. Quem dorme na cadeia, irmão, insalubre, sendo guardado por 16 homens lá, irmão, é só quem tem paz com Deus, é só quem aprendeu a depender dEle, é só quem tem certeza, eu vou sair daqui. Talvez, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas talvez você não tenha essa certeza, que Deus vai te tirar dessa. Mas deixa eu te dizer, ainda que dessa vez você não tenha, vai servir para a próxima. Quando chegar de novo, teu coração vai estar em paz. Ele vai me livrar, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer, irmão. A vida com Deus, a fé é medida por obediência, por experiências, irmão. É isso que eu tenho aprendido isso, irmão. Nesses anos de caminhada, a nossa fé é medida através de experiências, de obediência, irmão, de suportar
Lembra o corinho antigo que a gente cantava? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares, nós atravessamos e nos leva para perto de ti. Amém, irmãos? De verdade, irmão, de verdade. Quem me conhece, eu acho que muitas pessoas, e foi um questionamento que fizeram muito para mim. Como que você está? Está desesperado? Fica em paz, Deus vai. E eu em paz aqui, ó. Deus já proveu. Eu entendi ali, eu entrei, nessa noite eu entrei na prisão que Pedro estava lá, irmão. E eu senti a paz que ele teve lá, irmão. Sabendo que Deus ia fazer. Receba esta paz no teu coração. Receba esta paz no que você está vivendo. Além de paz, é graça, é fé. E sabe o que Jesus diz, irmão, a nós? Que Ele daria a paz que excede o entendimento humano. É essa paz que está reservada a nós, irmão. É loucura, irmão. Mas Deus é com você. O anjo chega lá, vai chacoalhar Pedro. Vambora, rapaz. Não é um sonho não, irmão, é realidade. Deus chegou nessa noite em nossas vidas. Deus chegou nessa noite em nossa história. Receba fé no teu coração. Vamos orar, se coloque em pé. Deus abençoe, irmã Ângela. Que Deus continue abençoando. Receba essa palavra no teu coração. O anjo que tirou Pedro. E tem um pastor, eu gosto muito das frases dele. Pastor Josemar Bessa. Põe o versículo 12, Luiz. Do versículo 5, desculpa. Do capítulo 12 de Atos. Ele disse assim, ó. O anjo foi buscar Pedro na prisão. Mas a oração foi buscar o anjo no céu. Amém? O anjo foi lá tirar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo lá, irmão. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Intensamente. É de dia, é de noite, orai sem cessar. Ora, muda minha história, Senhor. Abre a porta, faz o milagre. Eu creio. E o anjo foi lá. Amém? Vem orar, Pai, para a gente encerrar esse culto nessa noite. Que essa palavra crave no seu coração. A oração de um justo, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. A oração foi o meio a qual Deus resolveu agir, irmão. Não cesse de clamar. Não cesse de pedir. Não cesse de crer. Deus faz. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Olha, irmão, eu estou meditando. Estou aqui assim, mas tentando viajar. É como diz, tentar viajar no tempo. Mas retroceder. Retroceder não na fé. Lembrar como Deus operava e opera a oração. A oração. Olha, irmão, eu estou aqui, mas Deus sabe. Aleluia. Senhor, por favor, Tu sonda e conhece o meu e o coração desses irmãos que estão aqui e o que estão lá do outro lado, Senhor. Pai, confesso, que hora que bate, Senhor, um vazio assim, Senhor, mas não um desespero, Senhor, mas de querer apalpar e não conseguir tocar, Senhor. Por favor, Senhor, a Tua palavra nos diz, meu Pai, que sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. Pai, a fé não é minha,
não é dos irmãos, ela vem de ti, Senhor. O homem não tem fé, Senhor. O homem é pó. Se tu não colocar, Senhor, nós não vamos sentir esse poder, Senhor. Pai, você é como um sepulcro calhado, vamos ser como um sepulcro que fede, Senhor. Pai, tu colocou um Espírito em nós, e colocou o Espírito Santo em nós, para cheirarmos perfume de Cristo, Pai. Glória a Deus. Por favor, Senhor, não é por muito falar, e não é pela oração, Senhor, nossa, que tu vai operar, é porque tu amas e tu faz como quer e da maneira que quiser. Mas é por causa da tua palavra, Senhor, que nos manda fazer isso, e nós estamos aqui obedecendo a ti, Senhor. Opera, Senhor. Continua, por favor. Vai lá no hospital, Senhor. Vai lá na casa desse irmão, Senhor. Vai na casa dessa irmã. Vai lá na casa do irmão Marcelo, Senhor. Faz ele engordar mais 10 quilos, Senhor. Ele engordou 3, mais 10, Senhor. Por favor, Senhor. Não estou fazendo isso por ironia não, porque eu sei que tu faz, Senhor. Glória a Deus. Pai, dai minha fé, Senhor. Quando eu tinha lá, há uns 20 anos atrás, Senhor, quando meu filho estava, Senhor, os médicos falavam que talvez ele não ia sobreviver, Senhor. E tu, Senhor, permitiu que eu clamei a ti, Senhor, até pedi para suspender o remédio, ao qual não foi autorizado eu fazer, mas eu cria que tu sustentou, Senhor. E me chamaram de doido. Me chamaram de doido fazendo isso, desobedecendo ordens, muitas vezes que a medicina, que foi tu que deu, Senhor. E aqui está, Senhor, um milagre, Senhor. Eu creio, Senhor. Por favor, Senhor. Esses irmãos que não vieram, Senhor, por algum motivo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, manda teu anjo lá agora, Senhor. E Pai, Pai, a mesma forma que o anjo falou para Pedro, fala para este irmão, Senhor, este irmão, esta irmã, vamos, acorda, levanta, veste a roupa e vamos encontrar os irmãos que estão orando, que estão clamando por um milagre. Pai, eu te peço também, esse hospital que está aqui, Senhor, não é um acaso que essa congregação está à frente, Senhor, à frente, Senhor, desse hospital, Senhor. Manda um vento veemente lá, Senhor, agora nesse momento, Pai, que os enfermeiros, os médicos não entendam, mas o teu anjo passe, Senhor, levando a bênção, a cura, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus, por favor, Senhor. Visita esses irmãos que foram apresentados, por favor, Senhor, em oração, Senhor. Enfermidades, Senhor, que só tu podes fazer, Senhor, curar e tirar, Senhor. Por favor, Senhor. Pai, abre a madre, dai, Senhor, filhos ao teu povo, Senhor. Crescei, multiplicai, Senhor, o teu povo, Senhor, antes de tu vier, Senhor, e para espalhar a tua palavra, Senhor. Levanta, Senhor, o que está abatido, Senhor, desanimado, Senhor. Pai, a mim, Senhor, dai-me fé, Senhor, dai-me mais fé, eu quero mais fé, Senhor, para usar, Senhor, para também ficar guardar, eu não quero, Senhor, eu quero usar a fé, Senhor, me ajuda, Senhor, dai a esses irmãos, meu Pai, dai, Senhor, poder, Senhor, para esses irmãos que louvam, te engrandeça, que saia a virtude das suas bocas, meu Pai, daqueles que pregam também, Senhor, ao abrir a boca, Senhor, não seja uma, Senhor, palavra e sabedoria deles, mas seja, Senhor, a tua sabedoria, Senhor. Pai, visita, Senhor, por favor, Senhor. Visita os cárceres, Senhor, de muitos homens que se converteram lá e talvez estão desfalecidos, Senhor, que falam, ouvi, estou ouvindo, mas não estou vendo. Abra os olhos deles, Senhor. E as porras, chaminé, e as portas se abram, Senhor, por favor, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu agradeço por essa oportunidade que deu a mim e aos irmãos que estão aqui de ouvir, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai, por sermos tão falhos, meu Pai.
Perdoa-os, meu Pai. Obrigado pela presença do Teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Leva-nos em Tua Shermenei, Haisabinei, em Tu Teikonai, Saihai, na Tua paz, na nossa casa. E, Senhor, e transborde, Senhor, em nossa casa a Tua virtude. E o amanhã, Senhor, ao sair, essa virtude vá, Senhor, conosco, Senhor, e pregamos, meu Pai, a salvação para aqueles, meu Pai, que estiverem em nossa frente. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus por tudo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: abraça seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira em nome de Jesus.